Vamos falar sobre várias tecnologias, sobre a parte de cibersegurança. Vamos apresentar um pouco também. Sou pós-graduado, né, especialista em segurança da informação, especialista também em engenharia de redes, sistemas de telecomunicações. Estou terminando meu mestrado ano que vem em direção estratégica em tecnologia da informação. Tem alguns certificados internacionais, inclusive vinculados ao DoD, né, ao Department of Defense lá dos Estados Unidos, pela agência do DSS e o DSA. Sou certificado de PO e Security Officer também. Tenho a certificação de Ethical Hacker e os conceitos aí de ISO 27000, 27005, que é da parte de segurança da informação, e gestão de risco de segurança da informação também. Sou membro, né, de várias comissões de direito digital da OAB, membro da Digital Law Academy também e consultor de tecnologia da Fiesp. Passando os nossos boas-vindas aqui. O que acontece? Para nós começarmos a falar sobre a nossa parte aí de segurança da informação, queria realmente deixar essa mensagem, inclusive eu trouxe aí no nosso primeiro palco, realmente tudo que foi falado, todos os conceitos tecnológicos, as mudanças que foram propostas aí em todos os outros palcos, falando sobre cibersegurança, falando sobre telemedicina, falando sobre a parte de saúde, sobre prontuário eletrônico, até a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? A nossa LGPD, que foi implementada com base também na GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, ela cita a parte de saúde, né, a parte dos dados produzidos de saúde como uma coisa crítica. E o que é a parte de dados crítica, né? Ela tem que ser alinhada porque, como na própria legislação de proteção de dados, que é a parte de privacidade, o que pode ser compartilhado, o que não pode ser compartilhado, a saúde ela está num patamar diferencial. Então, nós temos que fazer o tratamento de dados hoje para todas as outras ferramentas tecnológicas que nós utilizamos de uma maneira, mas para a saúde a gente tem que ser tratado de uma forma muito mais cautelosa, muito mais com a criticidade. Por isso que eu até cito que o mundo está mudando. E hoje em dia, as tecnologias também mudaram. Então, o fator que o mundo está mudando, ele abrange o quê? Eu até trouxe uns dois slides para a gente começar a falar sobre a parte de data information, que é o seguinte, o que hoje ele tem mais valor para a sociedade? O que ele tem mais valor para o mundo? O que é mais caro hoje? Eu até vou citar, depois a gente vai fazer uma comparação nos slides posteriores, é o seguinte, iniciando agora, nós podemos ver que as informações de segurança da informação, a criticidade que as pessoas dão para os dados hoje, ela se tornou uma forma muito mais cautelosa. Então, as pessoas estão mais preocupadas com a privacidade de dados, com o que elas estão expondo em redes sociais. Então, houve um aumento muito alto, né, nessa parte de pandemia, né, que as pessoas ficaram em casa e ficaram utilizando mais os recursos tecnológicos, tanto nos trabalhos de home office, quanto nas próprias exposições nas redes sociais. As pessoas estão mais preocupadas com a privacidade, com o que elas estão postando, com o que fica visível, o que fica público, o que ela compartilha com a network de amigos. Então, justamente é um assunto bem sensível para nós tratarmos isso, que é o quê? A overexposição. Eu até citei no nosso primeiro palco, porque as pessoas são preocupadas com o que elas estão expondo nas redes sociais. E hoje em dia é muito fácil você acompanhar algumas semanas de postagem de pessoas, porque assim, tudo existe um limite. A tecnologia é boa, a tecnologia tem que ser implementada, ela tem que ser utilizada, mas tudo dentro de uma área segura. Porque tem pessoas que elas estão colocando 100% do cotidiano delas hoje expostas em rede social. Isso causa uma overexposição, né? Uma exposição totalmente desnecessária do que ela faz. Se você traçar, por exemplo, 2, 3 semanas, uma triangulação via antenas de telecomunicações, ou se você pegar as postagens via geolocalização, você consegue traçar um perímetro do que essa pessoa está fazendo. Então, é muito fácil você converter o mundo digital para o mundo físico, mas para o lado negativo. Essa pessoa pode até ser sequestrada, ou ela pode sofrer algum tipo até que prejudica a sua integridade física por causa disso. Então, o que o Dr. Shaw estava comentando também sobre a telemedicina, sobre a exposição, sobre o que a pessoa posta, sobre os recursos tecnológicos, ele até citou um grande exemplo aí do Poupa Tempo, né, que agora a gente faz por exemplo, a renovação da habilitação, a segunda via de documentação, tudo de forma digital. Mas a gente tem que controlar exatamente, eu falando pelo lado aqui da segurança da informação, a gente tem que controlar o que as pessoas estão
postando, ou de qual forma mais sigilosa ou seguro não as pessoas estão usando a, os seus dados, né, os seus dados que são trafegados na rede. Tanto que esse exemplo é bem bacana. Apenas um paciente ele pode gerar cerca de 80 megabytes de dados de saúde por ano. Então, olha que interessante isso. O que que uma pessoa, o que que um paciente pode gerar de dados? E o quanto que isso custa para, no caso, para ser interceptado, para montar uma base de dados ilegal, ou no caso, na pior das hipóteses, essa base de dados ser até vendida para o mercado ilegal. Porque isso acontece. Independente do valor, nós, infelizmente, nós sabemos que o mercado ilegal não tem limitação de recursos. Então, ele vai gastar o dinheiro que for necessário para poder quebrar uma segurança de uma infraestrutura, de um data center, para invadir, para poder abstrair esses dados, inclusive os dados de saúde agora, que, conforme foi citado aí no começo da nossa palestra, ele já tem até um tratamento diferenciado pela lei. Então, a gente tem que pensar que, assim, o que nós fazemos no cotidiano nosso, nós temos que agora criar um viés para o lado da segurança da informação, para não deixar que pequenos incidentes, que nós falaremos mais à frente aí, pode gerar um transtorno que, quando isso cair na mídia, quando isso for a público, não tem mais o que fazer. O dado já foi compartilhado, já caiu no meio público, que é a internet, então a gente não tem mais controle de onde o dado vai parar. A imagem da empresa, da organização, da parte do governo já foi exposta, e isso não tem como voltar. Então, quer dizer, até você fazer uma manobra para você mitigar essa informação, ou para você jogar uma informação verídica, vai ter 50, 100, 500 postagens falando do que foi negativo, do que foi jogado, entre aspas, assim, para a mídia. E às vezes a gente não tem como tirar isso do ar, você vai ficar mandando, envolvendo a justiça para poder tirar tudo isso. Quer dizer, a imagem já foi comprometida, e isso é uma coisa que, para dobrar essa situação e voltar ao mercado, a situação que estava, é quase impossível. Então, eu cito esse slide bacana hoje, falando sobre a parte de infraestrutura e data center, a parte crítica. Por que eu fiz um split aí na tela para mostrar ao lado esquerdo aí de vocês o banco e o data center? O que vale mais hoje? O que é armazenado no banco? Um título, uma ação, joias, dinheiro? Ou os dados que são armazenados dentro do data center? Os dados de saúde, ou dados de segurança, ou dados sigilosos, enfim. O que custa mais caro hoje? O que é até diferente, né? Nós vemos isso hoje no mundo atual, sobre essa transformação, que é aquele slide que eu trouxe no começo ali, o The World's Changing. O mundo está mudando. Hoje em dia você vai ter um relógio caro de uma marca mais conhecida do mundo aí de ouro, ele vai custar quanto? $100.000, $200.000? Mas e um dado, quanto que ele vale? Um dado sigiloso, por exemplo. Eu cito até o exemplo, vamos mentalizar o seguinte, você tem um dado, por exemplo, infecto contagioso, de um exame positivo aí de uma doença que nem a família do paciente sabe. E ele está tratando isso de forma sigilosa, ele vai fazer o tratamento, enfim, e se esse dado vazar? Olha o transtorno que isso não causa. Até para onde ele estava armazenado, até para a empresa onde o dado estava armazenado, mas olha o que isso vai causar na vida do paciente, na vida da família dele, e todo o transtorno, todo o furacão e a turbulência que isso não vai virar. Então, olha como o mundo mudou. A forma que nós enxergávamos os dados, que antigamente era feito num prontuário à mão, sendo levado num carrinho, olha hoje como que a coisa virou. Hoje o prontuário eletrônico é compartilhado, é assinado por certificação digital. Então, quer dizer, o mundo mudou, mas a segurança também tem que mudar para isso. E eu trago algumas coisas muito importantes, falando agora sobre uma política de vulnerabilidade interna, que é da política de mesa limpa, é o seguinte: todo mundo sabe que a infraestrutura tecnológica, nós utilizamos firewall para segurança, nós utilizamos data center, controle de acesso via biometria, via escaneamento facial, via íris, ocular e etc. Mas isso aqui pode ser muito mais crítico que vocês estão vendo do que a quebra de uma vulnerabilidade digital ou de uma segurança física. Por quê? Porque a impressão de documentos sensíveis que o pessoal esquece na impressora, várias consultorias que eu faço, passo nas impressoras, a gente olha assim e vê o papel impresso ali, e muitas vezes são papéis sensíveis. Então, a impressão de documentos são esquecidos
as sessões logadas nos computadores, que a pessoa justamente ela saiu do ambiente da mesa dele, foi resolver N situações, foi para uma reunião, ou foi ao banheiro, enfim, o que ela foi fazer, mas a sessão ali está logada, já está autenticada na rede, já está com todas as permissões adequadas que ela deveria ter. Então, se nós batemos a política aí de segurança da informação, foi traçado um perfil, foi feito as liberações de acesso, né, no caso AAA aí, ou Authorities Authentication Account, o mesmo conceito de VPN, ela já tem o acesso à rede, ela já tem o permissionamento, tudo que foi feito, mas ela esqueceu a sessão logada. E aquele famoso exemplo que eu sempre cito, é engraçado, né? A gente até bate a cabeça e faz aquele sinal de negativo, é, da senha da pessoa anotada num post-it colado no monitor, ou embaixo do teclado. Então, quer dizer, todo parâmetro de segurança, tudo que nós falamos aqui de, vamos falar de telemedicina, vamos falar de ambiente crítico, vamos falar de a parte de autorização, isso cai para a terra quando a vulnerabilidade ela se torna interna. Porque não adianta a gente ter um mecanismo totalmente de defesa, vamos dizer, na borda da nossa rede, que é onde se comunica a nossa rede local com o meio público, sabendo que, a maioria dos casos, uma pequena vulnerabilidade interna, ela vai causar um transtorno que vai virar uma tempestade, um furacão no copo d'água, por causa de coisas simples. E assim, sempre nós temos que deixar bem claro, efetuar políticas de acesso aos recursos tecnológicos, fazer palestras, para quê? Para conscientizar a utilização do dia a dia, porque isso é importante, porque a pessoa vai utilizar o computador todo dia. Então, o segundo exemplo aí do Logged Session, ela vai deixar o usuário dela aberto no computador, ela vai deixar todo dia. Então, não adianta a gente investir 5 bilhões aí no sistema de firewall de segurança para filtrar pacotes e fazer a maior borda de barreira, sabendo que a pessoa vai deixar o computador dela logado todo dia, entendeu? O compartilhamento de conta também é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito com isso, porque por isso que tem que estar bem descrito na política de uso de recursos tecnológicos o quê? Todo mundo é responsável pelo seu acesso. O que acessa e quem que vai acessar. Ninguém dá aqui a conta bancária para outra pessoa. Fala, não, pega o meu cartão aqui, a minha conta, para você fazer um saque. Ninguém vai fazer isso. A gente tem que ter essa mesma criticidade para os recursos tecnológicos que nós utilizamos. Ainda mais hoje com o prontuário eletrônico, com assinatura de certificação digital, muitas vezes o token já está espetado no computador ali, com a sessão ativa. Então, olha o que a gente tem que se preocupar. E principalmente a parte de storage de mídia. No caso, pendrives, HDs externos. Isso tem que estar bloqueado. A gente sabe que é chato bater nessa tecla, porque a comodidade, muitas vezes, para fazer o nosso dia a dia ficar mais tranquilo, ele peca para o lado da segurança. Então, a gente não sabe onde aquele pendrive foi, onde aquele HD externo foi. Inclusive, existem, até para exemplificar isso, existem técnicas de inteligência que as pessoas deixam o pendrive ou HD externo em cima da mesa de alguma pessoa, justamente para o quê? Ativar via engenharia social ou via uma persuasão digital e a curiosidade do ser humano, que é uma coisa padrão isso, a pessoa vai espetar o pendrive no computador e vai ver o que que é. Justamente e somente pela curiosidade. E naquele pendrive já está um script malicioso aí que ele já vai abrir as portas do computador e já vai fazer aquela máquina virar um hospedeiro, que é o que acontece. Então, quer dizer, vai facilitar que todos os hackers externos aí, a parte de monitoramento de quem desenvolveu aquela ferramenta maliciosa, vai utilizar para poder entrar na sua rede. Então, quer dizer, não adianta os 5 milhões, novamente eu cito o exemplo, investimento no firewall, no sistema de segurança, no fio de pacote, controle de acesso, sabendo que a pessoa vai lá e espeta o dispositivo. Então, isso tem que estar muito bem definido. Eu, como técnico de informação, inclusive hoje servindo no Hospital Militar, né, nós fazemos esse tipo de conscientização. Por quê? Para evitar que as pequenas vulnerabilidades internas ocorrem um problema catastrófico. E o problema catastrófico é isso aqui. Olha a criticidade dessa imagem. Olha o nível que chegamos a verificar uma impressão de documentos jogados no lixo. E existe uma técnica de inteligência chamada Trash and Dumpster Diving, né? Eu sempre cito porque existem profissionais especializados em revirar os lixos corporativos, lixos de empresas, atrás de documentos sensíveis e sigilosos que foram descartados de forma incorreta.
Tanto que a LGPD trata isso hoje muito bem, a lei trata o descarte correto de documentos sensíveis, dado de como você deve descartar para que não ocorra isso aqui. E a gente sabe que isso acontece. Se for revirar o lixo de uma empresa hoje, a gente sabe que vai pegar muitos documentos aí que estão em perfeitas condições. Olha, no caso dessa imagem aqui, RG, CPF, título de eleitor, prontuários eletrônicos, fotos, tudo descartado de forma, vamos dizer, praticamente inalterada no lixo. Então, quer dizer, nós não sabemos quem está revirando o nosso lixo. Por isso que eu falo que o mundo mudou. A gente tem que parar com aquela visão, entre aspas, ingênua e pensar que pessoas profissionais são contratadas para fazer isso. Isso são técnicas de inteligência. Então, que a gente sabe que pode ser que aquela pessoa da faxina ali que está contratada ali, ela não está ali para fazer aquilo. Ela está ali para pegar informações. E a gente sabe que o pessoal da limpeza e o pessoal da recepção são os que mais sabem de informações dentro da empresa, sabem de tudo que acontece, né? Mas Professor, isso nós estamos falando de uma contratação bacana. E se, por via de inteligência, a pessoa não foi contratada para esse fim? Entrar numa sala de reunião para limpar uma louça, do que acabou de falar, a pessoa bate uma foto e já compartilha aquilo ali, acabou. Às vezes você está jogando uma campanha de marketing de milhões, ou, por exemplo, uma, uma reviravolta em alto escalão, um diretor novo que vai assumir, que estava lá na campanha de marketing da Luz ali, a pessoa tira a foto ali, compartilhou, acabou. Você jogou uma estratégia de marketing de milhões fora ali, entendeu? Daqueles pop-ups antigos que apareciam no navegador, lembra? Que você foi o 1 milhão o visitor do site, você ganhou 1 milhão, é só você. Aí a gente fala assim, mas será que isso mudou? O conceito hoje é o mesmo. Então, hoje nós temos os phishing, né? Eu vou passar agora nos minutinhos finais aí para não atrasar as próximas palestras. Nós temos as técnicas de phishing de invasão, que são as técnicas mais comuns, que é o quê? Ela vai usar a imagem das empresas, ela vai usar a confidencialidade, a segurança que essa empresa passa. Se você analisar aqui, é isso mesmo. Olha aqui, você tem na esquerda o site verdadeiro e na direita aqui o site clonado. É claro que existe o valor diferente, mas se você analisar o layout do site, é quase igual. Hoje você não vai ter como, só que assim, o que que isso vai impactar? No valor. Então a pessoa vai falar, pô, tô vendo aqui um celular muito mais barato, eu vou comprar. Pronto, já caiu no golpe. Já vai pagar um boleto, já vai ser transferido para outra conta, quer dizer, perdeu seu dinheiro. Então, por isso que a gente tem que analisar todas as informações e para que não ocorra o roubo de dados de forma, o que eu falei, da curiosidade do ser humano ou de forma amadora. Por exemplo, essa técnica que chama pretext, né? Hoje em dia todo mundo vê essas campanhas na internet, faça aqui uma pesquisa para saber, fica de orientação, até de sugestão para todo mundo, não façam isso. Por que que você vai dar informação de quantas pessoas moram na sua casa, qual que é a sua renda, quantas geladeiras você tem, quantas televisões você tem? Para que vai fazer isso? E se você verificar isso aqui, é o seguinte, olha esse dado de 2020, da quantidade de empresas que foram alvos de ataques de criptografia. Olha onde está o cenário mais crítico: Brasil e Rússia. Não foi Estados Unidos, não foi Canadá, não foi Europa. Então, a nós da América Latina aqui, no caso o Brasil, temos muito que se preocupar com relação a isso. E também é o seguinte, olha essa informação que foi publicada: quase 190 estelionatos por dia. Foi registrado aí no Instituto de Segurança Pública lá do Rio de Janeiro. E a maioria dos estelionatos, olha por onde que é: WhatsApp, Pix. Então, novamente, o mundo está mudando. Os ataques hoje de estelionato estão sendo feitos de forma digital. Quem nunca teve um problema com um familiar aí, com um ataque de spam de contatos, que ele clona o WhatsApp ali por um código, a pessoa acaba, enfim, numa história triste aí, que é a engenharia social, passando o código, olha, o WhatsApp clonado, fica pedindo dinheiro para todo mundo. E o pior, as pessoas dão dinheiro. Por quê? Porque volta lá, falando aqui na parte de phishing, aqui, o trust, a confiança que você tem. Então, a pessoa, ela vai usar a sua imagem, a sua fala, uma história triste para cair. Por quê? Porque é assim que o estelionato faz. Então, é muito complicado a gente analisar tudo que está mudando no cenário hoje. O mundo está muito digital, mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente na parte de segurança da informação, do que isso faz. E olha o que acontece. Vocês acham que a parte médica não está sendo visto? Está sendo visto, sim. O pessoal está olhando para a parte de prontuário e os dados médicos.
Tanto que, se não fosse assim, a gente não teria uma lei nova, a Lei Geral de Proteção de Dados, falando exclusivamente sobre a parte médica. Então, a gente tem que ficar de olho aberto, inclusive até aproveito, agradeço a oportunidade de poder palestrar como tecnologia nesse cenário de saúde, nesse cenário de telemedicina, para trazer os conceitos nossos de segurança e tecnologia para o mundo de vocês. Então, isso para mim é fantástico que a gente está podendo compartilhar a nossa vivência, as nossas sugestões e orientações aí de tecnologia para o mundo de vocês. Então, para não atrasar, e agradeço novamente aí, fico à disposição. Bom dia, um grande abraço a todos.